Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recria hoje o Bolsa Família. Na verdade, é um programa de transferência de renda que nunca deixou de existir, ele apenas mudou de nome na gestão Jair Bolsonaro, era o Auxílio Brasil. E esse auxílio ele recebeu um acréscimo na época ali, então, do auxílio emergencial, quando a pandemia pegou de vez o Brasil inteiro, além de todo o planeta. Esse auxílio foi aumentado para R$ 600, acabou virando permanente até o dia 31 de dezembro do ano passado, e aí, por conta da PEC da transição, o governo Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu, então, a manutenção desse valor para este ano, né? E além da manutenção de R$ 600 por beneficiário, o acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos e ainda R$ 50 para aquelas pessoas de 7 a 18 anos que fazem parte da família. Para repercutir esse assunto, então, do ponto de vista econômico e social, a gente conversa agora com o doutor Alessandro Azzoni, advogado, especialista em direito econômico e economista também. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Gostaria que o senhor dissesse, né, que tipo de cenário social e econômico justifica ainda o governo não só manter esse programa de transferência de renda que vinha ao longo dos últimos anos, mas também de ampliá-lo, como vai fazer a partir de hoje. Bom dia mais uma vez, bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês do SBT. É importante que esse programa de transferência de renda, ele é considerado nesses 8 anos praticamente de existência do Bolsa Família justamente pela a capacidade de redução dos índices negativos sociais, né, desigualdade dentro dos estados, a questão de melhora da questão do padrão alimentar e considerado o maior e melhor programa de distribuição de renda. Essas famílias que são assistidas por esse benefício são aquelas famílias que estão numa situação assim de extrema pobreza ou na pobreza, ou seja, aquela que tem uma renda, vamos analisar que seja aquela renda mensal no máximo de R$ 200 por mês, aquelas que não têm uma capacidade de suprir a sua questão familiar. Então, essa renda ela acaba vindo justamente para suplementar essas famílias, né, na questão de fazer um adicional da sua renda, e essa renda na economia ela vai quase que diretamente para consumo, porque essas famílias elas recebem essa renda e elas destinam para alimentação, quase tudo para alimentação. Então, o hábito alimentar melhora muito significativamente, melhora-se a questão da quantidade de alimentos, a variedade de alimentos que pode ser comprados, e isso faz com que o padrão das famílias, na questão não só do benefício financeiro que ela acaba recebendo, mas também na qualidade social que essas famílias acabam sendo integradas no seu contexto. Essas famílias onde elas recebem, onde tem essas desigualdades sociais, elas acabam tendo um desenvolvimento regional também, porque se você aumenta a renda daquele grupo familiar, automaticamente você estimula o comércio local para que essas famílias passem a consumir. Então você tem mais mercados, mais prestação de serviço, então você acaba estimulando novos núcleos econômicos, novas atividades econômicas nesses locais onde estavam completamente descentralizados. Então, como um todo, o Bolsa Família ela não só atende as famílias que estão naquela situação de pobreza, extrema pobreza, mas também estimula setores econômicos, aonde não tinha, acaba existindo novos setores e você acaba injetando uma quantidade muito grande na economia, porque faz girar a economia nesse sentido. Doutor, a gente vê também alguns setores da sociedade, né, questionando o fato de algumas famílias, por exemplo, ficarem totalmente dependentes do programa social e, eventualmente, não buscarem uma fonte a mais de renda, né? Como, por exemplo, um emprego ou até mesmo fazer algum tipo de empreendedorismo. No caso de empreender, a gente sabe que é ainda mais complicado, né, porque depende de um capital de giro inicial, depende de um investimento inicial, mas a gente vê algumas acusações no sentido de acostumar algumas famílias a apenas ficarem com esse dinheiro e não procurarem outras alternativas de renda. De que forma que casos eventuais, a gente sabe que não são a regra, são a exceção,
De que forma, então, que esse tipo de acontecimento poderia ser evitado também, mas, é claro, sem, por outro lado, deixar a população passando fome, que não dá, né? O ministro de Desenvolvimento Social, ele vai estar ampliando a questão da fiscalização, porque houve até uma descentralização das famílias. As famílias se cadastrar, fizeram um cadastro único, praticamente para ter uma família receber duas vezes a Bolsa Família. Então, o pai fica de um lado, a esposa fica do outro, como se eles estivessem separados, mas estão na mesma integralidade, no mesmo lar. Então, essas distorções, eu falo assim até, essas pessoas que se aproveitam de um programa social tão importante como esse de distribuição de renda, elas deviam ser não só punidas, não só fiscalizadas como retirar esse benefício dessas famílias, mas deixar da forma correta, uma família recebendo como todos, mas também elas deviam ser punidas até criminalmente, porque você está desviando totalmente o programa. A questão do assistencialismo contínuo, isso é uma crítica normal que se faz a todos os programas sociais. Mas vamos falar assim, nós estamos falando de pessoas que têm uma renda per capita até R$ 201 por mês. Então, quer dizer, são aquelas pessoas que elas não têm nem condições de entrar no mercado de empreendedorismo, ela não tem como se colocar na questão do mercado, porque ou ela não tem instrução, ou ela não conseguiu, ela não tem condições até de investimento para poder procurar uma atividade. Então, ela está numa situação realmente de extrema pobreza. Então, quando você aplica essa questão desse programa social, você está visando uma questão futura. Qual que é a questão futura? As crianças. Você obriga elas agora, então vai ter até uma fiscalização maior, porque para você receber o Bolsa Família, as famílias têm que estar registradas no sistema CRAS das prefeituras. Então, ela já tem que estar aqui cadastrada e vai bater com o cadastro único. Então, você já tem não é só o cadastro único. Então, você já tem uma pré-fiscalização aqui para que o benefício seja pago para aquelas famílias que realmente precisam. E essa questão dessa renda, ela é muito importante, porque ela acaba colocando as crianças na escola, agora ela vai ter a questão também do quadro de vacinas, então você vai deixar praticamente reduzir mais a questão da mortalidade infantil. Então você acaba fazendo uma progressão para aquelas famílias, para a geração futura. Então quer dizer assim, eu posso estar até fazendo um assistencialismo agora para os pais, mas eu já estou, como eu tenho uma contrapartida que é manter os filhos na escola, vacinado, com isso você acaba também mudando os hábitos alimentares, ou seja, você acaba introduzindo mais alimentos para essas famílias. A questão do acompanhamento do peso das crianças para não ter subnutrição. Então você está investindo naquela geração futura que provavelmente vai ter uma condição melhor, vai para uma universidade e não vai precisar do assistencialismo. Então, quer dizer assim, o programa ele tem um efeito de alcance futuro. Então, eu posso até ter uma fase de assistencialismo nesse momento para essas famílias que estão nessa situação, mas existe, como você mesmo falou, existe aquelas pessoas que ela acaba se acomodando, mas é uma questão natural. Mas a maioria delas, quando elas conseguem sair dessa situação de pobreza, elas querem a progressão. Mas o que eu vejo melhor no programa Bolsa Família é a questão das gerações futuras, que você está obrigando a estudar, evitando o trabalho das crianças menores sendo explorados, a questão do hábito alimentar, a segurança alimentar, a questão de saúde pública, e você está dando uma geração com muito mais qualidade. Então, eu acredito que as gerações futuras elas não dependerão tanto do assistencialismo como as gerações presentes. Doutor, para a gente encerrar aqui, a gente sabe que o repasse direto de dinheiro, né, para essas famílias mais carentes, né, mais em situação de vulnerabilidade social, é realmente o principal mecanismo de distribuição de renda e de diminuição das desigualdades sociais. Agora, que outras formas o governo federal poderia adotar também, além do repasse financeiro, para diminuir a desigualdade, para acabar com a fome no país?
Aí são programas sociais, não só programas sociais de distribuição de renda, mas a questão de infraestrutura básica. Por exemplo, nós tivemos agora, em algumas situações, somente aqui no estado de São Paulo, na região de São Sebastião, lá onde nós temos as famílias em situações de habitações de risco. Então, tem que ter a questão de moradia, nós temos que melhorar, o governo tem que fazer ampliação das condições de moradia, porque se você dá uma situação digna para essas famílias, por exemplo, uma condição de ela adquirir uma casa dentro de um determinado condomínio, isso você melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a questão da habitação ela é essencial para você tirar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Geralmente, essas pessoas que vão para a área de risco, elas acabam indo ou para alguma comunidade, ou para córregos, ou para cada vez regiões mais perigosas, elas acabam indo justamente por causa de uma situação financeira. Então, o governo também deveria implantar questões habitacionais muito mais ativas e requalificação, né, e regularização fundiária dessas famílias. Isso ajudaria muito, porque você melhorando, você vê que o Bolsa Família, ela melhora a qualidade alimentar, a qualidade de vida dessas famílias e automaticamente você consegue ter um alcance social muito forte. Então, se você muda a questão também da questão de habitação e as questões de infraestrutura, como escola, segurança, então essas estruturas básicas também o governo deve não só com a distribuição de recursos de repasse direto, mas melhorar a questão de infraestrutura para onde essas famílias estão alocadas. E não adianta só jogar isso para o município, né? O governo federal também tem que fazer uma implementação com os municípios, localizando essas famílias onde elas estão localizadas e melhorar essa questão da infraestrutura como um todo, a questão de hospital, segurança, a questão mesmo de escolas. Então, você tem que ter essa fundamentação toda, porque senão você vai ter um repasse de renda, mas essas famílias continuarão vivendo numa situação precária com as suas habitações. Então, quer dizer assim, um programa não é só a distribuição de renda, mas você tem que ter ações de infraestrutura correlacionadas. O governo já está ampliando a Minha Casa Minha Vida, então também eu acredito que deve ter uma expansão habitacional muito grande nesse sentido. São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, também a política habitacional também é muito forte, então está se ampliando muito por causa da regularização fundiária, você melhorar a qualidade de vida das suas famílias e a questão também de infraestrutura básica, né? Então, transporte, não adianta eu colocar essas pessoas numa determinada unidade, não ter transporte, ela fica muito distante de todos os centros comerciais, então você tem que criar condições para que essas famílias possam se desenvolver social e economicamente também para sair dessa situação de assistencialismo também. Tá certo, doutor Alessandro Azzoni, advogado, especialista em direito econômico, economista, participando com a gente aqui hoje. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado e um bom trabalho para todos.